Leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, Ele se preocupa com cada um de nós. se importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém? Amém? E apesar deixa ele ouvir sua voz. Amém. Amém. Você pode dizer para alguém do seu lado que Deus se importa com ele? E muito, viu? Amém. Diz para o outro também. Amém. Todos nós somos especiais para o Pai. Amém? Amados, o Senhor tem uma palavra para a nossa vida. Dentro da nossa série de mensagens Rompendo em Fé, eu gostaria de pedir, você que trouxe sua Bíblia, abrir no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Eu também gostaria de pedir, por gentileza, em reverência à palavra de Deus, que você se colocasse de pé para lermos a palavra, por favor. Amém. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Quem achou? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Você ama a Deus? Deus tem promessa para a tua vida. Feche os teus olhos, por favor. Santo e amado Deus, nós queremos te glorificar por tudo que aconteceu até aqui e pedir ao Senhor que o Senhor continue a tratar ao nosso coração. Agora, por meio da tua palavra, queremos receber do Senhor, Pai, tudo aquilo que o Senhor tiver para nós. O Senhor é o único que tem a capacidade de realmente entender e enxergar as nossas verdadeiras necessidades. Que o Espírito do Senhor fale e trate aos nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, através da tua palavra, venha abençoar cada vida nesse lugar. Para isso, mais uma vez, eu me coloco em total dependência de ti. Que o Senhor me conduza, que teu Espírito aqui, meu Deus, venha sobre a minha vida e que essa palavra, ao alcançar cada coração, nos abençoe de uma forma especial e poderosa. Assim cremos, por isso já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Podem sentar-se, amados, por favor. Amém. Feliz é o homem que ele vai perseverar nas provas, porque depois que ele for aprovado, ele vai receber a coroa da vida, que é uma promessa de Deus. Irmãos, se tem um tema que a Bíblia fala de uma forma intensa, em praticamente toda a sua extensão, é sobre promessas. Deus é um Deus de promessas. E Ele tem promessas para a minha vida e tem promessas para a sua vida. Diga glória a Deus por isso.
né? E quando a gente são coisas que nós estamos muito acostumados a ouvir, e nós então queremos isso. Se Deus tem promessa para a minha vida, vamos no evangeliquez, eu tomo posse, eu recebo, eu creio, eu desejo que as promessas do Senhor se cumpram na minha vida, né? Para mergulhar mais um pouquinho, promessas para não ficar tão vago. Promessa é conquista, promessa é um prêmio, promessa é uma vitória, promessa é uma riqueza para a nossa vida, é algo muito especial, porque tudo que Deus tem para nós é sempre o melhor. E Deus tem promessa para a nossa vida. Amém, amados? E eu tenho um dado aqui, muito interessante. Atenção, pessoal que gosta de anotar. Fizeram uma pesquisa, porque durante muito tempo eu já tinha ouvido falar de quantidade de promessa de Deus que tem na Bíblia. Alguém já ouviu falar disso? Olha, tem não sei quantas promessas de Deus para a nossa vida. Então, eu encontrei um dado que diz que existem cerca de 8.810 promessas de Deus para nós. É um bocado, não é não? Amém, ó, Vanessa já pegou. É muita, Vanessa, vai perto, né? 8.810. E eles tiveram o cuidado de dividir em categorias de promessas, que são abrangentes. 6 categorias. São promessas, deixa eu olhar aqui para eu não me perder. Promessas de salvação, promessas que vêm do Espírito Santo, promessas de orações respondidas, promessas de ajuda temporal, promessas de fortaleza e promessas que vêm do céu. Fizeram uma estatística, um levantamento, são cerca de 8.810 promessas de Deus para a nossa vida. Quem toma posse? Amém. Obviamente, naturalmente, nós ficamos muito empolgados com isso, muito entusiasmados. Mas o que o Senhor quer tratar, né, conosco nessa noite, são de situações e pontos que a gente precisa refletir. Porque há uma questão que precisamos considerar. Quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que as promessas de Deus, elas estão sempre ligadas a condições. Não é simplesmente 8.810, eu tomo posse, amém. Mas existem critérios, existem condições. Para entender melhor, é como se fosse, não, na verdade é uma jornada. Do ponto em que nós nos estamos agora, até onde a promessa de Deus se cumpre, tem um caminho, tem uma jornada, que muitas vezes pouco se fala. O que a gente muito ouve? Deus tem promessa de vitória para a sua vida, Deus tem promessa de milagre para a sua vida, e Deus isso, e Deus isso, e Deus aquilo. Tem, irmãos. Mas nesse percurso, nessa jornada, tem um processo que envolve luta, que envolve sofrimento, que envolvem tristezas, que envolvem perdas, que envolvem decepções. Tudo isso faz parte da jornada. Basta que possamos atentar aqui. Você vai para a Bíblia e vai acompanhar a história dos homens e mulheres de Deus, onde Deus fez aliança com eles e liberou promessas para eles. Olha a trajetória dessas pessoas. Escolha qualquer um. Abraão, Moisés, até que as promessas se cumprissem, eles tiveram que enfrentar muitas coisas, amados. E esse é o grande ponto de reflexão. Pouco se fala sobre isso. Pouco se trata sobre esse assunto. Todo mundo quer a promessa. Todo mundo quer o milagre. Mas pouco se fala da jornada, do caminho.
temos aqui um povo abençoado, temos aqui um povo maduro, inteligente, que quer alcançar promessas do Senhor. Então, o primeiro ponto a gente tem que tratar é isso, sabe? Nem sempre vai ser simples assim. Não se trata somente disso. E agora? Como é que a gente vai fazer, pastor? Se eu não tiver esse entendimento, o que é que vai acontecer? Diante da primeira frustração, diante da primeira decepção, diante da primeira pancada, eu não vou suportar. Eu estava falando agora há pouco. A história da humanidade, ela é dividida em alguns fatores. E tem uns fatores que falam a respeito de gerações. Existem diferenças de gerações, né? Se eu não me engano, a gente está caminhando para a geração beta agora. O pessoal que é entendido aí do assunto, né? Mas veja só, você vai perceber que a geração mais recente, ela não está preparada para lidar com dificuldades. Já prestou atenção nisso? Ela não está preparada, ela não tem uma estrutura. Às vezes o avanço, entre aspas, às vezes o condicionamento, porque existe uma cultura mais ou menos assim: o que eu passei, eu não quero que o meu filho passe. E aí tenta de alguma maneira amortecer as coisas, sabe? E isso tem sido muito prejudicial. Às vezes também nós mesmos, cada um tem o seu cada um, né? Mas entendemos que não há como, é uma questão até mesmo de uma lógica. Se eu quero de verdade crescer, se eu quero de verdade melhorar, se eu quero de verdade alcançar algo bom para a minha vida, eu tenho que me preparar para essa jornada. E não vai ser fácil. As promessas do Senhor, elas têm condicionamento. O tempo, por exemplo, que talvez se torne uma tortura para a maioria de nós. Porque hoje se quer tudo muito rápido, né? Hoje se exige que a gente tenha, sabe? Eu vi um vídeo essa semana, não sei quem acompanhou aí, nos Estados Unidos, de um jovem que estava processando o pai dele. Alguém viu esse vídeo? Ou foi só eu? Eu acho que só eu vi. Ele estava processando o pai em alguns milhões de dólares. O juiz estava espantado. O motivo? Porque meu pai não deu o que ele tinha prometido. Ele disse que se eu passasse de ano, ele ia me dar um carro. E qual o carro que você queria? Eu queria ou um Porsche, ou uma Lamborghini, ou uma Ferrari. Ele me deu uma desgraça de um carro elétrico. Um carro elétrico. Ítalo, você viu? Foi então Ítalo assistiu comigo. Alguém mais viu isso? Alguém viu? Viu? Aí, o juiz, ele estava impressionado porque era uma situação surreal. Não, foram anos que eu me dediquei na escola e meu pai não me deu nada. Ele vai ter que me dar agora. Eu estou processando ele. É mais ou menos por aí. É mais ou menos isso. E precisamos, por que isso a gente tem visto? Porque esse resultado, amados, por pouco se falar, por pouco se trazer essa realidade da própria palavra. Veja só, quem tem o juízo certo, que nem você, ninguém quer sofrer, ninguém deseja sofrer. Não, então eu quero. Não, ninguém deseja. Mas escute, é preciso ter essa maturidade, é preciso ter esse entendimento, que precisamos encarar essas situações da jornada, se quisermos alcançar a promessa. E uma das coisas que o Senhor tratou no meu coração, é que mais importante que a promessa em si, é a maneira como nós vamos nos comportar no caminho, na direção dessa promessa. Porque é na jornada que a gente cresce, é na jornada que a gente vai amadurecer, é na jornada que nós vamos ser preparados para aí sim tomar posse da promessa de Deus para a nossa vida.
E antes de mais nada, algo muito importante que o Senhor traz para nós nessa noite. Eu preciso entender que sozinho eu não vou conseguir. Ninguém consegue. Porque veja só, a coisa fica feia, a primeira coisa que vai dar, o primeiro pensamento que vai dar é o quê? Eu vou desistir. Isso não dá para mim. E isso acontece porque, na maioria das vezes, estamos querendo fazer tudo sozinho, tudo na nossa força, tudo do nosso jeito. E aí a gente de repente só vai aprender a duras penas que nós só vamos conseguir se a gente buscar o Senhor. E eu quero compartilhar para você também nessa noite é o seguinte: vai ser difícil. Poxa, pastor, que palavra. Calma aí. Vai ser muito difícil. Quem quer promessa de Deus aqui? Vai ser difícil. Vai ter luta. Amém? Vai ter muita dificuldade. Mas se você crer, você não está sozinho não. Você não está sozinho não. Salmo 46, versículo 1. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Na hora mais difícil da tua vida, o Senhor está com você. Ele está presente, Ele é socorro. Dê glória a Ele. Isaías 43, versículo 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará e as chamas não deixarão em brasas. Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Amados, eu poderia ficar aqui por várias horas. Essas são só algumas passagens que mostram algo muito especial para a nossa vida. O nosso Deus, Ele não está presente só na promessa não. Deus está presente na jornada. Deus está comigo e com você, caminhando a cada passo que nós damos em fé. O que o Senhor está dizendo aqui, escute, Ele não nos livra do sofrimento, não nos livra da dor, mas está conosco na dor e no sofrimento. Quem está entendendo isso? Eu preciso então perceber e trazer esse entendimento para a minha vida e para o meu coração. A coisa mais importante do que qualquer promessa do Senhor para a minha vida, é a mais importante das promessas, é saber que Ele vai estar comigo, é Deus comigo, é Deus conosco, é entender que é a presença de Deus que vai nos sustentar, é a presença de Deus nessa caminhada que vai tratar com o nosso coração, que é algo que nós não podemos abrir mão. Agora, obviamente, isso é só para quem tem fé. Eu preciso crer nisso. Eu tenho que acreditar nessa promessa. E você muitas vezes testado nisso. Estava lembrando agora há pouco de 2 exemplos de pessoas que entenderam qual é a questão. Não é o milagre em si, não é a conquista em si, mas é Deus presente. Na trajetória do Êxodo, onde Moisés está conduzindo o povo, Deus ali cuidando de todo mundo naquela trajetória, naquela jornada, que não por acaso é uma jornada que foi pelo deserto, uma jornada cheia de momentos difíceis, de muitas lutas. Em certa altura Deus decide que não ia mais com o povo, porque Deus acompanhava o povo.
Lembra da presença do Senhor? A nuvem que cobria o povo de Israel durante o dia para fazer sombra. E durante a noite essa nuvem virava uma coluna de fogo para aquecer, para iluminar. Deus se aborrece com o povo, porque o povo só fazia o quê? Que me ajuda? Só murmurar, só reclamar. E Deus disse: Moisés, chegue aqui, não vou mais com vocês. Se eu vou acabar com a vida de todo mundo. Vou mandar um anjo com vocês. E Moisés disse o quê? É o quê? Gente, é a minha linguagem mais simplificada, viu? Mas é mais ou menos assim que diz: Senhor, como é a história? Não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Não tem terra prometida, não tem leite e mel. Nada para mim é mais importante do que saber que o Senhor está comigo. Se o Senhor não for com a gente não vai. Isso é coisa de quem é da quadrangular oceânica. Amém? Que sabe que a coisa mais importante e especial é a presença de Deus. E assim o Senhor, e ainda Moisés foi ousado: Senhor, deixe-me ver a tua glória. A glória de Deus, na verdade, ele queria ver a face de Deus. Moisés, deixe coisas que você ainda não está preparado não. Quem vê a minha face agora morre. Mas eu vou passar por você com toda a minha glória. E um dos significados de glória é o que? Presença. Quem sente a glória de Deus aqui? É a presença. E Deus passou com a glória deles para Moisés. Foi tão forte que ele chegou com o rosto brilhando. Igual o seu está aqui nessa hora. Amém? Só para quem crê. Amém? Alguém já ouviu falar de Sadraque, Mesaque e Abednego? Amém? 2 homens valorosos do Senhor. Como escravos na corte de Nabucodonosor, eles continuavam adorando a Deus. E se incomodou. Estabeleceram um decreto que tem que se ajoelhar para a estátua de Nabucodonosor. Não tem joelho certo para essa estátua. E a penalidade para quem desobedecesse era ser jogado numa fornalha. Você conhece a história? Quem não conhece, eles não cumpriram o decreto do rei e foram levados à presença do rei. Ei, que história é essa? Que vocês não estão se ajoelhando diante da minha estátua? Não vai ajoelhar não. De jeito nenhum. Nós só nos prostramos diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, do Deus vivo. Pois eu vou jogar vocês na fornalha. Pode jogar. Se Deus livrar, a gente não se ajoelha. Se Deus não livrar, a gente não se ajoelha. Pode fazer o que o Senhor quiser. A palavra de Deus diz que eles foram jogados na fornalha. E o mandaram aquecer. Quem lembra? Os crentes. Quantas vezes aqueceu? 7 vezes mais. A temperatura estava tão alta que os soldados que foram jogados na fornalha, eles morreram. Ainda hoje esperam os gritos. O rei ficou incomodado. O que foi que aconteceu? Ele olha para a fornalha e chama o cara lá. Ô, chega aqui. Não foram 3 que eu mandei jogar lá dentro? Foi, senhor. E aí, por quê? Eu estou vendo 4. E um tem uma aparência semelhante aos deuses. Ei, isso é a presença de Deus na vida de quem confia, na vida de quem crê. Ele não nos livra do fogo, mas Ele está conosco no fogo. Você entende isso? Ele não vai nos livrar do problema, não. Muitas vezes Ele vai estar conosco nesse problema, mas guardando, tratando, trabalhando no nosso coração. Ei, deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Você está num processo de preparação para que as promessas dele se cumpram na sua vida. E Ele quer que eu e você possamos entender que mais importante que a promessa é esse processo na nossa vida. Saber que Deus está conosco, Deus na nossa vida é tudo o que nós precisamos, porque sem Deus a gente desvia, sem Deus a gente se afasta, sem Deus a gente cai, sem Deus a gente perece, mas com o Senhor, socorro bem presente na hora da adversidade, aquele que está no monte e no vale, Ele que é presente em todo o tempo na nossa vida, a gente consegue nessa jornada. Por favor, diga para alguém que está perto de você, confie no Senhor. Permaneça no Senhor, porque Ele está com você. Amém, amados? Quantos estão entendendo essa palavra? Eu quero é Deus. Eu quero é saber que Deus está comigo.
Ai de mim se não for o Senhor na minha vida. Ai de mim se não for a presença dele na minha vida. Mateus 28:20. E eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Sabe, que essa palavra, ela de alguma maneira, ela possa encontrar um espaçozinho no teu coração. Entenda isso. Eu sei que deu 8.810, mas para mim está bom uma só. Deus comigo. Essa é a que eu mais preciso, que Ele esteja comigo. Porque quando Deus está comigo, pode vir o que for. Eu sei que Ele vai cuidar. Eu sei que Ele nunca vai permitir nada que eu não possa suportar. Eu sei que há um propósito dEle em cada situação. Eu sei que em cada circunstância que vem sobre a minha vida, se Ele está comigo, eu não vou ter o que temer. Eu vou descansar. A primeira Bíblia que eu ganhei, eu não era nem crente ainda, foi do meu primo. 9 de junho foi no meu aniversário. 9 de junho de 92, eu ainda tenho ela. E um dos primeiros versículos que eu gravei, que eu sempre achei muito bonito, e com o passar do tempo ele só foi ficando cada vez mais profundo na minha vida. É João capítulo 16, versículo 32 em diante. Jesus diz assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vocês serão dispersos, cada um para a casa de vocês. Cada um vai para a sua parte, e vocês vão me deixar sozinho. Mas eu não estou sozinho. O Pai está comigo. Eu tenho dito para vocês essas coisas, para que vocês em mim tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavra do Senhor Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida. Deus é conosco. Não se preocupe com a promessa. Se preocupe se você está com Deus da promessa. Se preocupe se o Deus da promessa estiver com você. Porque se estiver com você, está tudo certo. Vai ter momentos que você não vai entender nada. Mas basta que você creia que Ele está com você. Ele é aquela voz poderosa que vai falar no teu coração. Vai falar coisas que você não vai querer ouvir, mas coisas que você precisa ouvir. Vai apontar o caminho certo, que na maioria das vezes não vai ser o seu. Vai trabalhar para coisas muito profundas na sua vida. Para que a gente entenda, eu insisto em repetir isso, não se trata da promessa, se trata do Deus da promessa. Se trata de saber que Deus está conosco. Eu tenho um irmão nosso lá da Atalaia, o Natan. Já vai fazer uns 3 anos. Ele teve um acidente de moto, quebrou aqui a perna e foi meio feio a recuperação. Teve que colocar aquelas estruturas que quem olha às vezes dá. Eu tenho gastura, quem sabe do que eu estou falando? Que fica no osso, hein? Nossa! E ele precisou colocar e ficou um tempo no hospital e pegou uma bactéria lá. Por 2 vezes ele teve risco de amputar por conta de uma infecção. Já vai fazer 3 anos. Ele ficou 1 ano mais ou menos e pouco, não foi, filha, com aquela estrutura, tirou, mas ainda batalhando com essa bactéria. Aí no início do ano foi fazer tratamento. Periodicamente ele faz biópsia. E aí ele disse assim: pastor, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não quero resolver mais nada. Eu vou deixar sempre que seja feita a vontade de Deus. E o médico chegou para ele e disse: olha, a gente vai olhar aqui, vamos mudar aqui a medicação. Se não ficar bom, aí a gente vai ter que fazer. Aí ele fez: doutor, eu não estou mais preocupado com isso, porque eu sei que tudo está no controle da mão do Senhor. O que Deus quiser fazer, eu estou em paz. Ele fez a última biópsia. E aí depois de tirar, colocou a estrutura de novo. Está lá. Mas ele fala: pastor, eu estou bem. Porque eu sei que a minha vida, a minha perna, ela
ela está aí na mão de Deus. Sabe? E está nesse processo. Deus está com Natan. Deus está na minha vida. Deus está na sua vida. Ele está aí com você. Basta que você perceba, que você creia. Repito isso, desculpa eu estar repetindo isso. Não é a promessa, mas é a jornada, é o caminho, é como a gente vai lidar nesse caminho. E basta que a gente saiba que Deus está conosco. E você viu que Ele está conosco. Você viu aqui? Só trouxe 3 versículos, mas tem muita referência que fala sobre a presença de Deus. No próprio nome lá em Isaías, né? Falando que o nome do Salvador seria chamado Deus Emanuel. Quem sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus disse: eu vou estar com você, eu vou estar perto de você, vou estar ao teu lado, eu vou estar junto a você. Ainda que todos o abandonem, o Senhor nunca vai abandonar você. Então, se Deus é por nós, se Deus está na minha vida, quem é que eu vou temer? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Deus é na tua vida. Deus está com você nessa jornada.